Olá, meus amados e queridos no Senhor. Vamos sequenciar as nossas meditações bíblicas que estamos realizando na Epístola de Paulo a Tito. Hoje nós iremos iniciar o capítulo 3, esse capítulo que trata das exortações à igreja de como ela deve viver uma vida piedosa. Vamos hoje meditar no versículo 1 e 2 e observe então esta narrativa. Lembrem-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades. Sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difame a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando prova de toda cortesia para com todos os homens. Meus amados, há uma luta muito atenuante em nossas mentes quando se trata de uma vida piedosa. E dado a essa grande luta interior, que agora saímos de um estado caótico de vida, de uma vida déspota, de uma vida vivida aos belos prazer, para sermos agora direcionados pelo Espírito Santo, de sermos então residencializados pela graça de Deus. E essa transição, ela se torna um conflito muito grande dentro de nós. Por isso, Paulo diz, lembra-lhes. Ele usa aqui uma palavra grega, upomenesko. Essa palavra, ela tem o significado de invocar a memória. Se faz imprescindível que nós, como cristãos, executemos o exercício de sempre trazer à memória a palavra de Deus. Por isso, meus queridos, é importante que nós desenvolvemos uma vida de devocional, a leitura da palavra de Deus, a meditação da palavra do Senhor, ela é importante para nos trazer à memória os ensinamentos do Senhor. Por isso que Paulo começa dizendo, lembra-lhes que se sujeitem às autoridades, aqueles que o governam. É importante nós sabermos o que as Escrituras nos diz a respeito de uma submissão àqueles que são os governantes, as autoridades constituídas no mundo em que vivemos. Então, invocar a memória, trazer a memória, desenvolver isto continuamente é salutar para que sejamos de fato instrumento nas mãos do Senhor. Você imagine que viemos de um mundo catastroficado pelo pecado, tendo nós hábitos de julgar, de condenar, de nos opor às autoridades e sermos propagadores de contenda deles, opositores para criarmos algum tipo de prélio sobre eles. E agora, uma vez alcançado pela graça de Deus, as Escrituras nos ensinam que essas autoridades, mesmo não sendo cristã, essas autoridades, mesmo não conhecendo Jesus Cristo, mas agora nós, como cristãos, vamos nos submeter ao governo destas pessoas. Somente em um exercício contínuo, trazendo e invocando a memória, é que nós vamos, de fato, viver essa obediência. Então Paulo diz, lembre-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes. É importante nós ressaltarmos que essa obediência, ela tem um limite. É claro que nós, como cristãos, nós não vamos nos submeter à ordem de certas autoridades que, de alguma maneira, eles estejam querendo nos persuadir a ir contra os princípios de Deus. Nós iremos sim obedecer às autoridades para a glória do Senhor, para um culto ao nosso Deus, dentro do âmbito que não venha agredir as Escrituras. Meus queridos, quando nós lemos nas Escrituras que nós deveremos estar pronto a morrer pela fé em Cristo, a Bíblia se refere exatamente em que em algum momento da nossa vida haverá bifurcações, onde a decisão será seguir a Cristo e morrer com Ele,
ou seguir aos homens e apostatar da fé. As Escrituras diz ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Muitas perseguições que se desenvolveram para o cristianismo ou contra o cristianismo se deu porque em algum momento as autoridades implementaram leis que agrediam a fé cristã. E dado a isto, os cristãos autênticos não negaram a sua fé e por causa disto foram mortos, foram perseguidos por ter uma fé límpida na verdade escriturística. Mas o que Paulo está dizendo é que nós, como cristãos, não precisamos andar com prélios, com disputas sobre as nossas autoridades, mas obedecê-la. A Escritura mesmo já diz que toda autoridade ela é constituída pelo nosso Deus. Continuando, ele diz, obedientes, sejam prontos para toda boa obra. Qual o papel da igreja para com as autoridades? Orar por elas. Qual é o papel da igreja nesta sociedade déspota? Pregar o amor, pregar a comunhão, a resiliência, o respeito. Igreja, ela não foi constituída para se tornar uma opositora daqueles que foram constituídos governos. Mas estamos aqui como sal da terra e a luz do mundo para falar de um governo conspícuo, o governo de Deus, que salva e que liberta aqueles que vivem escravo do pecado. E essa prática, queridos, ela deve ser dia a dia, manhã após manhã, renovada dentro do nosso coração. Por isso, eu friso novamente, para nós concluirmos aqui o versículo 1. Lembre-lhes, exercita isto, pratique, busque, esmere-se em trazer à memória quais são os requisitos para termos uma vida piedosa. Vamos então ao versículo 2, ainda nesta exortação à vida piedosa, Paulo diz, não dê fome a ninguém. E agora aqui Paulo deixa bem claro que não só as autoridades, mas sejam quem for as pessoas. Nós devemos nos submeter a todos. E aqui está incluso o filho submisso aos seus pais, os cônjuges submissos uns aos outros, a submissão às autoridades naquele ambiente de trabalho, a liderança de uma igreja, e assim subsequentemente. Por isso ele vai dizer, não difame a ninguém, ou seja, nós como cristãos, queridos, não vamos ser insultuosos a nenhuma pessoa. Criar contenda, desavença, desrespeito a ninguém. Por quê? As Escrituras nos ensinam que da boca de um cristão, da boca de um servo de Deus, sai o perfeito louvor, como crianças. Sim, os nossos lábios, nossas falas são adornadas pelo Espírito Santo para ajudar, para corrigir com amor, para de alguma forma sermos um instrumento de Deus para a vida de outras pessoas. Por isso, nossas palavras são adornadas pelo Espírito Santo. Não difame a ninguém. Você imagine comigo que nós viemos de um mundo onde difamar as pessoas é a coisa mais normal. Destruir, sermos déspota é a coisa mais normal. Mas agora, esse exercício de usar a nossa boca, os nossos lábios, o nosso coração e a nossa mente para manifestar o fruto do Espírito Santo é um exercício contínuo. A natureza pecaminosa ela não se converte. Mesmo nós arrolados à membresia celestial, mesmo nós sendo igreja do Senhor Jesus Cristo, ainda temos uma natureza pecaminosa. Essa natureza, ela vai estar todos os dias combatendo, lutando para nos levar novamente a uma vida espúria, a uma vida no pecado. Por isso, precisamos trazer à memória, buscarmos dia a dia, vivemos esta santidade. E não difamar as pessoas e nem ninguém,
é uma proposta espiritual para uma vida piedosa. Respeitar, amar, perdoar. Vivemos em tempos de grandes calúnias, difamações. Até mesmo no seio da igreja, é comum nós encontrarmos pessoas que não vigiam como deveriam e são instrumento das suas próprias natureza pecaminosa para serem propagadores de difamações, de calúnia de outras pessoas. Essa não é um comportamento adequado da igreja, mas o comportamento adequado de uma igreja é não difamar a ninguém. Paulo continua dizendo, nem sejais altercadores. Meus amados, Paulo usa aqui a palavra para altercadores, a palavra grega amachos. E essa palavra significa não pugnar, não lutar. O que Paulo está dizendo? A igreja, os crentes, os salvos, eles não vão ser agente de guerra, de luta, de prélio, de pugnar, de trazer algum tipo de contenda. Não. Por isso ele vai usar essa palavra altercadores, dando, ao conhecimento de que nós nunca devemos ser instrumento do pecado para gerar balbúrdia, seja em casa, na igreja, no trabalho ou aonde quer que estejamos. Por isso ele usa exatamente a expressão nem sejais altercadores, promulgadores do mal. Sermos levados pela natureza pecaminosa para criar alguma balbúrdia em qualquer ambiente. Para nós concluirmos, ele diz, mas cordato, olha, acessível. Vamos pensar no crente como um apaziguador, cordato, dado. Uma pessoa de fato viva o fruto do Espírito Santo, ele será alguém que compreende, que se aproxima para ajudar, dá as mãos, cordato às pessoas. Isso é o fruto do Espírito. Sermos longânimo, compassivo, generoso. Essas qualidades é inerente à vida de uma pessoa que verdadeiramente exercita a sua mente para viver os conselhos de Deus. Oxalá, quem nos dera, meus queridos e amados, que nós todos, como igreja do Senhor, fôssemos cordato com as pessoas. E isto é louvável aos olhos do nosso Deus. E concluindo então, o que o apóstolo Paulo diz, mas cordato, dando prova de toda cortesia para com todos os homens. Sem distinção. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela não é preconceituosa. A igreja do Senhor Jesus Cristo não faz distinção. A igreja do Senhor Jesus Cristo trata todos com respeito que é devido às pessoas. Independente de seu idioma, independente de sua cor, independente da sua vida, a igreja é cordata, ela é cortês. Ela é uma agência que demonstra de fato o amor do Senhor Jesus Cristo. Queridos e amados, que Deus nos abençoe e que nós tenhamos o hábito de buscar e exercitar os conselhos de Deus para termos uma vida piedosa. Que Deus abençoe a todos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e nos ajude a divulgar e semear a palavra de Deus. Até o próximo vídeo, querendo o nosso Salvador.